Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que o texto que nós lemos, dois discípulos que saíram de Jerusalém e iam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Eles iam tristes, cabisbaixo, conversando um com o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De caminho para Emaús. Quando de repente Jesus aparece e começa a conversar com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Na hora que ele estava conversando um com o outro, triste por o que havia acontecido em Jerusalém, sobre a morte e crucificação de Cristo. E eles iam decepcionados e tristes, conversando um com o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você que no momento que você estiver triste, angustiado e decepcionado, indagando, fazendo pergunta, neste momento, Jesus está com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que os olhos dele estavam como que fechados. Louvado seja o nome do Senhor. E não reconheceram que era Jesus. É nesse momento que nós não percebemos que Jesus está do nosso lado. Quero dizer para você que Jesus está do seu lado. No momentos de indagações, dúvidas e tristeza, Jesus está do seu lado. Eles haviam saído de Jerusalém, mas Jerusalém ainda estava dentro dele, porque o assunto era sobre o que havia acontecido em Jerusalém. E quando Jesus aparece, que chega perto dele, pergunta o que eles estão conversando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E um deles, o mais ousado, ele responde para Jesus: por acaso sou o único estrangeiro em Israel? Não sabe o que tem acontecido? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele responde para Jesus desse jeito: você não sabe o que tem acontecido? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus pergunta o que aconteceu a respeito de Jesus o Nazareno. E ele começa a falar que disseram que era ele que ia remir Israel. Disseram que ele era o profeta, poderoso em palavra. E agora já é o terceiro dia e nada vimos acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam tão decepcionados que tudo para eles era. Disseram que ele era o todo, o poderoso. Disseram que ele era poderoso em palavra. Disseram que ele era aquele que ia remir Israel. Disseram que ele era o profeta, mas até agora nada aconteceu. A decepção que ele estava fez a dúvida entrar no seu coração e não acreditar que Jesus havia ressuscitado. Ele ainda fala: nós ficamos sabendo por umas mulheres que o anjo apareceu para ela e disseram que ele não estava mais lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles ainda não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai caminhando lado a lado com ele. Muitas vezes, nesse momento de dúvida e de indagação, Jesus está caminhando lado a lado com você. Você não está percebendo, mas Jesus está do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. As dúvidas faz com que nós acreditamos e pensamos que Jesus não está conosco, mas Ele está com você. Ele está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E os dois iam conversando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que ele era. E a Bíblia diz que ele não era. Ele é. Salmo 46, ele é o nosso refúgio. Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele é o teu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele é o nosso Redentor. Ele é o Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Deus forte, Deus grande, Deus poderoso. O Deus que faz milagres e maravilha. E quando ele ia caminhando, a Bíblia diz que
quando chega a determinado caminho, Jesus faz que vai para o outro lado e eles falam para Jesus: não vai embora, fica conosco. E Jesus ali aceita o convite, fica com ele, entra na sua casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que no partir do pão, quando Jesus deu graça e partiu o pão, os olhos deles se abriram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi na mesa da comunhão que os olhos deles se abriram. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aonde há comunhão, nossos olhos é aberto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde há comunhão, nós reconhecemos nosso Mestre como nosso Salvador. Aonde há comunhão, nós acreditamos que Ele vive e reina para todo sempre. E a partir daquele momento, eles mudaram de atitude. Eles não foram mais para Emaús, mas eles voltaram para Jerusalém. Depois daquele dia, eles voltaram para Jerusalém. Quando os olhos deles foram abertos, eles não ficaram mais com dúvida, de jeito nenhum. Eles reconheceram o nosso Mestre. E eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, toma essa atitude de voltar para Jerusalém. Quero dizer para você que quando há comunhão, os nossos olhos é aberto e a nossa atitude é diferente. Nós voltamos da onde nós não devia ter saído. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Foi num partir do pão. E quando eles conheceram Jesus, o Senhor desapareceu. E eles conversam um com o outro. E por acaso, quando ele vinha explicando a Escritura, desde Moisés, expondo a Escritura, ensinando e explicando, não ardia o nosso coração? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que o nosso coração ferve com palavra boa. A palavra de Jesus é palavra boa, palavra maravilhosa, palavra poderosa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não hão de passar. É uma palavra que vivifica, a palavra que transforma, a palavra que alimenta, a palavra que levanta do pó e da cinza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra que não falha. Palavra de homem é uma palavra que ele fala uma coisa e depois fala outra. É uma palavra duvidosa. Muitas vezes os homens jogam a palavra aos ventos. É uma palavra a qual, muitas vezes, dependendo da pessoa, você não deve confiar, não deve acreditar. É uma palavra, muitas vezes, que abate, que deixa triste, que humilha. Louvado seja o nome do Senhor, que faz a pessoa desistir. Mas a palavra de Jesus é diferente. É uma palavra que levanta, que anima, que sustenta. Louvado seja o nome do Senhor, que transforma. Porque a palavra de Jesus é uma palavra boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles voltam para Jerusalém. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Você que saiu de Jerusalém, você que está com dúvida, quero te dizer, Jesus está do seu lado. Tire essa dúvida. Volte para Jerusalém, porque Jesus, ele é o Todo-Poderoso e merece honra e glória. Ele é aquele que transforma o mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória. Eu oro agora te entregando todos os teus filhos nas tuas mãos. Meu Deus, anima os tristes, Senhor amado, o abatido de coração. Anima, levanta, meu Deus, do pó da cinza. Deus, repreende toda tristeza, Senhor, toda angústia, tudo aquilo, meu Deus, que queira atrapalhar o teu agir, toda dúvida, Senhor. Abre os olhos para que eles possam ver o teu agir, teu trabalhar, porque o Senhor é um Deus poderoso que transforma, que salva, que cura e vive e reina para todo sempre. Amém.